Olá, professor. Vamos falar sobre direito da criança e do adolescente. Todavia, uma primeira observação. Quando se afirma a existência de direito da criança, isso não significa que sejam direitos absolutos, que se estabeleceu, notadamente por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma verdadeira ditadura da criança em relação ao mundo adulto. A criança também tem deveres, e esses deveres também estão expressos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança tem o direito de ser respeitada pelos seus mestres e professores. Isto não significa, todavia, que a criança possa desrespeitar os seus mestres, os seus professores. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe de novidade no cenário do direito brasileiro foi uma relação de igualdade, foi uma relação de respeito, foi uma relação que mundo adulto e mundo infanto-juvenil podem se relacionar da maneira mais pacífica, mais produtiva possível. É nesse sentido que nós vamos falar de direito. E vocês têm uma tarefa importantíssima, que é traduzir o que seja direito para a criança e, a partir do direito, tentar estabelecer mudanças, transformações na vida das crianças e adolescentes que todos nós atendemos. O que é direito? Direito é um interesse, mas não é um interesse comum. Direito é um interesse que conta com a proteção do Estado. Esta passagem de interesse para direito não é uma passagem comum. É uma passagem que advém das lutas, das conquistas, advém da população organizada. E esta passagem de direito, ou melhor, de interesse para direito, ocorre quando as câmaras municipais, o Congresso Nacional, transformam um interesse em lei. Então, direito nada mais é do que um interesse juridicamente protegido, um interesse que conta com a proteção do Estado. Um interesse que ganhou uma evolução fantástica, uma evolução importantíssima e que pode influir na vida e na qualidade de vida das pessoas. Muito bem. Como é que nós podemos, e aquilo que talvez seja o mais importante para ensinar para crianças e adolescentes? A primeira regrinha básica é que as crianças e adolescentes podem influir no conteúdo do direito. Como crianças e adolescentes podem influir no conteúdo do direito, ou seja, podem influir na transformação de um interesse em interesse juridicamente protegido. A questão, por exemplo, do direito de brincar. Hoje o direito de brincar está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu posso dizer a vocês que o direito de brincar não foi uma construção do mundo adulto. Me recordo que à época da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas crianças, quando perguntadas o que você gostaria que estivesse na lei, acabavam indicando esse direito de brincar, esse direito ao lúdico, esse direito à brincadeira. Esta percepção foi própria do mundo infanto-juvenil, não foi própria do mundo adulto. Então, criança pode participar, adolescente pode participar, todos nós podemos participar do conteúdo das leis, desde que se tenha uma preocupação com aquilo que o parlamento, que as câmaras municipais, da sua cidade, aonde você mora, o que eles estão fazendo em benefício da população, em benefício de todos aqueles que moram naquela cidade. Então, a primeira regrinha básica é a regrinha da participação. Todos nós, notadamente crianças e adolescentes, ao conhecerem aquilo que efetivamente está sendo discutido pelas câmaras legislativas, têm a capacidade, portanto, de influir no conteúdo desses direitos. Mas e os direitos que já existem? Aqueles que já estão nas leis, aqueles direitos que já são claros, que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que infelizmente todos nós sabemos não são cumpridos, não são observados. Um direito se transforma em realidade quando aquele bem jurídico, quando aquele objeto, quando aquilo que ela protege se insere no cotidiano da vida das pessoas. O direito se transforma em realidade quando a pessoa se apropria daquele bem da vida. Direito à saúde, por exemplo.
Quando a pessoa, no seu cotidiano, tem acesso às condições de saúde, tem acesso ao posto de saúde, tem acesso aos hospitais, tem acesso aos remédios, aqueles instrumentos necessários para a manutenção e reabilitação da saúde, nós dizemos, ele tem direito à saúde, ou o direito à saúde está sendo respeitado. Isso não significa que ele possa não ter saúde. Porque, infelizmente, existem situações onde todas essas condições são insuficientes para garantir a saúde de uma pessoa. Mas a lei tenta garantir condições, nós estamos falando de condições. Então, os direitos, eles se efetivam quando essas condições estão presentes. Agora, a pergunta que nós fazemos no dia a dia, seja no trabalho, quem trabalha com direito, por exemplo, o cotidiano é formado por essa indagação, a pergunta que às vezes nós fazemos é: por que os direitos não se realizam? Por que os direitos não se efetivam? E nós sempre apontamos duas ordens de razões. Existem duas razões para que os direitos não se realizem, não se insiram no cotidiano das pessoas. A primeira razão, infelizmente, é a negativa do direito. Ainda existem muitas pessoas que negam a própria existência do direito. Desde os direitos mais básicos, como vida, saúde, educação, até outros direitos menores, mas nem por isso menos importantes. Então, os direitos não se realizam, em primeiro lugar, pela negativa, pela recusa da própria existência do direito. E, às vezes, os direitos não se realizam também, porque ainda que se verifique o reconhecimento da existência do direito, não se age, não se inseta nenhuma iniciativa, não se faz nenhuma ação para que o direito se concretize. É aquele que diz o seguinte: eu reconheço que a criança tem o direito à educação. Todavia, tendo ele a obrigação da criação de escolas, da manutenção de professores, ele acaba não estabelecendo nenhuma ação concreta para que isso se transforme em realidade. Então ele diz: eu sei que o direito existe, mas infelizmente eu não posso fazer nada para a realização desse direito. Então é necessário uma verdadeira luta pela concretude dos direitos. A lei, ela é muito pouco. A lei é apenas uma garantia de possibilidades. O que transforma a realidade, é a prática, é o cotidiano. E o aluno, a criança e o adolescente, quando tiverem conhecimento desse mundo do direito, devem ter presentes que o direito somente se realiza se ele for em busca desse direito, se ele se organizar para a concretização desse direito, se ele reclamar a existência do seu direito, que muitas vezes não é observado. Então, falar de direito da criança e do adolescente é falar principalmente em uma postura ativa, em uma busca, em uma luta para que esse direito se concretize. A criança deve conhecer, em primeiro lugar, quais são seus direitos, mas também deve ter presente que uma conduta estanque, uma conduta de paralisação, uma conduta de preguiça em relação aos seus direitos, isto não vai levar à sua concretude, à sua realização. Volto a insistir, direito é essencialmente luta. A melhoria das condições da sua escola, em primeiro lugar, passa pela mobilização de todos, passa pela capacidade de indignação de todos. E o direito existe, ninguém duvida da sua existência. Mas a partir dessa luta, a partir desse caminho, é possível chegar à sua realização. Muito bem. Além destas questões, outro ponto importantíssimo é estabelecer uma sequência de cobrança desses direitos. Se o direito existe, não é observado, não é cumprido, como é que eu devo proceder para a sua realização, para a sua efetivação? Então, muito rapidamente, é necessário apontar 4 pontos básicos. Primeiro, é necessário exigir o respeito ao direito de quem está obrigado. Então, se a pessoa tem uma obrigação que corresponde ao direito, esta obrigação deve ser cumprida em primeiro lugar do obrigado. Segundo lugar, organização. Se eu sozinho
não tenho força suficiente para cobrar daquele que é obrigado o respeito ao meu direito, através da organização, através de mecanismos da sociedade civil, das associações de bairro, de um clube de serviço, eu posso levar essa organização para reivindicar a existência do meu direito. Terceiro lugar, eu devo procurar ajuda de terceiros. E na área dos direitos da criança e do adolescente, se cria uma verdadeira rede de proteção. Então eu vou buscar auxílio dessa rede de proteção. Em último lugar, em quarto lugar, se isso tudo não for possível, se procurado ou obrigado não responde àquele meu pedido, se não existe uma organização da sociedade civil capaz de lutar pelo meu direito, se essa rede de proteção também não dá conta do recado, em último lugar, eu tenho ainda o direito de acesso à justiça. Ou seja, eu tenho o direito de buscar justiça, de buscar a justiça do meu país, para que ele valide o direito que ele próprio criou. As coisas funcionam desta forma.